Pessoal, virando a página aqui então, e é uma página velha, eu até me assustei quando bati com o olho nesse tema aqui. Malco, eu acho que eu vou continuar com você, já que você está com a palavra. Uma nova variante do coronavírus, gente, não é notícia repetida, tá? É notícia de hoje. Essa nova variante foi identificada aqui no Brasil, que confirma em 24 horas mais de 1.000 casos de Covid e 6 mortes. E sem atingir a meta, o Ministério da Saúde faz um apelo ontem à noite em rede de rádio e televisão por vacinação contra a paralisia infantil. São duas coisas aí, Malco. A baixa vacinação contra a paralisia e o ministro, então, vindo a público e pedindo que os pais vacinem os filhos. E essa nova variante aí que, causou um alerta aí de novo em relação à Covid-19. Júnior, eu também fiquei surpreso quando vi o tema na pauta e me perguntei se eu tomei o esquema completo. E me lembrei que eu não tomei a 4ª dose. Logo, hoje, vou a um posto de saúde tomar a 4ª dose para completar o sistema e me proteger. Recomendo que cada ouvinte faça essa mesma autocrítica que eu estou fazendo. Em que pé, em que estágio está o seu sistema de vacinação? Pois, ao que tudo indica, vem mais uma crise por aí e essa nova cepa também é sensível à vacina, ou seja, nós poderemos contrair a doença, mas não sofreremos da mesma maneira que sofremos anteriormente, desde que o sistema de vacinação esteja completo. Agora, pais com paralisia infantil é obrigação. Um pai que não vacina um filho de paralisia deveria responder a um processo na justiça por expor a um risco desnecessário a uma criança. Ô Rita Mundim, o mercado está olhando para essa nova variante de alguma forma? O pessoal já está se movimentando de alguma forma em torno dessa nova notícia? Ô Júnior, os casos estão surgindo, né? E uma coisa que tem me chamado a atenção são os chineses, né? Essa tolerância zero com o Covid-19, eles vinham praticando isso até sexta-feira passada. Então, nós vimos um caso lá, na semana passada, que uma pessoa na Disney, lá da China, estava contaminada, eles fecharam a Disney. Então, tem coisas que eu acho que nós não estamos sabendo direito ainda. Eu já tomei a 4ª dose. Depois de tomar a 4ª dose, eu tive a Covid de uma forma muito branda e estou doida para tomar a 5ª. Então, eu acho que ainda temos muito que saber sobre o vírus e combatê-lo. Então, eu acho que a gente deve ficar mais esperto. Ninguém está usando máscara mais. Acho que as pessoas deveriam se prevenir, sim. E volto a falar, o que me chama a atenção é o comportamento dos chineses em relação ao Covid. Ô Rita, quando você fala que chama a atenção o comportamento dos chineses, porque eles estão levando muito a sério, seria isso? Exatamente, exatamente. A política lá era Covid zero. Eles estão praticando, né, isolamento social até hoje. E isso, inclusive, está afetando os números da economia chinesa. E eles permanecem com esse esquema, né? Na sexta-feira agora, foi criado um comitê para ver se seria possível flexibilizar algumas normas nessa política de tolerância zero ao Covid. Eduardo, a Rita levantando duas questões aí. A China muito preocupada, então, com a situação. Olha, então deve ter algo aí de importante, já que eles estão segurando tanto. E a outra questão que a Rita levantou, a questão da proteção da máscara. Está na hora de voltar? Não, a máscara não. Deus me livre e guarde. Muito chata. Queira Deus que eu não preciso usar mais nunca. Mas é a gente ficar vigilante. E se de repente houver um aviso das autoridades que é necessário, é voltar. Agora, essa história da China, eu tenho acompanhado também, eu fico impressionado de ver o quanto a China, qualquer coisa na China, hoje qualquer espirro da China gripa o mundo, né? Por conta de ter centralizado a produção. Esses componentes de carro, por exemplo, né? Tá faltando carro, tanta coisa. E lá, de fato, tá uma coisa, você fechar um parque da Disney, por causa de um caso de Covid, mas eles estão fazendo isso. Ô, Júnior, eu estou vivendo o paraíso que eu sempre sonhei em viver, de ser avô, sabe? Então, esses assuntos me machucam demais. Ontem, eu estava comentando isso com minha filha ontem. Eu não vejo a hora da netinha completar 6 meses para poder vaciná-la contra a Covid. E toda vez que eu olho para aquela menina, apaixonado como nunca estive na vida, eu fico me perguntando por que um pai, uma mãe, não leva uma criança para vacinar contra a paralisia infantil, se ouve a gente falar o tempo todo que, como dizia na minha época de infância, e hoje é politicamente incorreto dizer assim, mas era assim que falava lá na roça, se não aleijar, mata. Verdade. Ouvi isso muito. Ouvi isso muito. Você não ouviu? Aleja. Sim. Então, gente, sabe, de
ô Júnior, de todos os pronunciamentos de autoridades que eu já ouvi até hoje, 90% deles eu acho assim absolutamente dispensáveis. Esse manifesto do ministro da Saúde ontem foi o mais grave, sério e oportuno que eu já ouvi e vi. Sabe, o Brasil está com menos de 70% de vacinação. Gente, isso é inaceitável. Eu quero falar aqui mais para os homens, porque tudo a gente cobra das mães. Eu acho inaceitável que o marmanjo tenha tempo para tomar cachaça, jogar sinuca e falar mal da vida alheia no boteco e não tenha tempo para, num dia de folga, ou pedir o chefe dele meia hora de folga para levar a criança para vacinar. Inaceitável. A gente fica pensando nisso, né? Não é possível que o chefe não vai liberar o pai ou a mãe ali uma horinha mais cedo, ou esticar um pouquinho o almoço para levar um filho, Todo né? mundo tem Pelo amor de Deus. tempo para ir no Mineirão ver o Cruzeiro ou o Galo. Todo mundo tem.